Salve, salve, nação tricolor, um forte abraço para você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal que ainda não é inscrito, ativa as notificações e para completar ajuda a gente. Pega esse link e compartilha com geral. Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa pelo mercado da bola, isso mesmo, e vamos colocar aqui justamente esse atleta, se trata de Fabinho, volante do Botafogo, e a informação é a seguinte, gente, a informação é de que ele, junto com outros 4 atletas, já foram comunicados que não serão aproveitados no elenco principal do Botafogo. Isso mesmo. O técnico novo, seu Luiz Castro, já avisou que quer enxugar o elenco e Fabinho está dentre os atletas que foi afastado do elenco principal. Diante disto, o Botafogo busca 2 opções. A primeira é relocá-los em algum outro clube por empréstimo, porque eles mantiveram o contrato com o Botafogo, não houve rescisão contratual. E a segunda opção é, de repente, relocá-los no time B, que o Botafogo terá para esta temporada. De todo modo, vai depender do atleta, ele vai buscar provavelmente um outro clube para jogar, e eu não duvidaria se pintasse no Bahia. Algumas razões eu trago. Primeiro, foi jogador de Guto Ferreira gostava muito dele. Segundo, foi jogador de Eduardo Freeland, ele estava lá no Botafogo justamente quando o Fabinho chegou. E a terceira questão é justamente o perfil de elenco do Bahia, que está com a carência desta peça na proteção de sistema defensivo. Ele até tem 35 anos, andou tendo lesões, quando está bem fisicamente consegue entregar, seria assim útil para a Série B, mas a gente tem dúvidas acerca da questão física e fica preocupado quando de repente ele pode vir com a faixa salarial que pode pesar para o nosso tricolor de aço. De todo modo, a gente vai acompanhar qualquer novidade e entrar para você, nação tricolor. Outra informação é acerca desse ex-dirigente do Bahia, o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho, e ele deu entrevista à Arena Podcast lá do BNews e falou um pouco acerca do Bahia, de Belintani, inclusive falou sobre a possibilidade de processar o presidente Guilherme Belintani. Vamos botar aqui na tela para depois comentar um pouco acerca das afirmações dele. Tá aí. Você acha que as acusações que foram disseminadas na mídia, todas elas foram infundadas? Todas. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, o grupo daquela época, que é o mesmo grupo atual, né? É apenas uma sequência, entrou com uma ação contra mim de cobrança, que é uma ação que eles falam que me cobram 30 milhões, que eu vou ganhar na justiça, já ganhei até a primeira decisão. E que essa ação, para vocês entenderem bem, ela elenca, ela diz assim, olha, você foi uma gestão temerária, você não olhou com cuidado as contas do clube, o dinheiro do clube, então você cometeu esses deslizes. Então, ela elenca lá. Por exemplo, você pagou, deixou de recolher impostos do clube, quando você pagou atrasado com multa disso. Então, eu vou lhe cobrar essa multa de volta. Eu vou entrar com ação contra o presidente atual, porque ontem foi o Conselho Fiscal, denunciou, vamos dizer assim, aprovou as contas, mas disse que tem atraso de imposto, atraso de salário, isso vai gerar encargo financeiro, vai pagar juros e multa, etc. Então, se vale para mim, a cobrança tem que valer para eles também. Um exemplo. Você vai entrar com processo contra Belintani? Claro, vou entrar, não tem dúvida nenhuma. Pedindo impeachment dele? Cobrando essa gestão temerária e esses recursos que ele, por desídia, deixou de pagar no tempo certo. É a mesma cobrança que está sendo feita a mim. Vou lhe dar outro exemplo. Eles entraram, uma segunda argumentação é de que a dívida da BWA não existia. E eu assinei uma confissão de dívida, uma dívida que não existia, então eles me cobram essa dívida e mais um juros e uma correção em cima disso. Se a dívida não existia, 8 anos depois, a justiça reconheceu que a dívida existe. E essa dívida que era de 6 milhões, e quem disse isso foi o próprio presidente atual, por desídia dele, vou até usar um termo mais duro, mas por burrice dele, ele contestou na justiça uma dívida que existia, que era de 6 milhões, e ela se transformou em 22 milhões. Então, ele deu um prejuízo ao clube de 15 milhões de reais. Precisa cobrar esse dinheiro dele. Se eu estou sendo cobrado de uma dívida que existia, e a justiça depois reconhece que existe, quem vai pagar esse prejuízo de 15 milhões? Que ele deu ao clube. Então, todas essas acusações infundadas, o tempo é o senhor da razão, o tempo está provando que eu tinha a razão naquele momento e que eu fui acusado injustamente. Então, essa mesma ação, agora eu vou propor para que devolva ao clube o prejuízo que foi dado. Tá aí, né? Enfim, afirmações de Marcelo Guimarães Filho.
E a gente vai explicar um pouco sobre isso, né? Primeira questão da eventual, enfim, né, do eventual prejuízo. Ele se refere a uma ação que o Bahia ajuizou contra ele de perdas e danos, e o Bahia cobra, assim, valores que supostamente ele tinha gerado prejuízo para o nosso esquadrão de aço. A ação está em curso, inclusive, na Justiça Estadual. A outra ação aí é a ação da BWA, que ele fala, né, enfim, que teria razão na ação, que o Bahia estaria errado, enfim, com a versão do próprio clube, e que o Bahia teria, no caso, o Guilherme Belintani, agido com desídia e gerado um prejuízo maior. Por outro lado, a versão do Bahia é de que, na verdade, na época, ele assinou um documento de confissão de dívida por parte do Bahia SA, diga-se de passagem, e este montante está sendo cobrado do Bahia, mas o detalhe é o seguinte, ele recebeu o valor, né, enfim, e assinou essa confissão de dívida, ou supostamente recebeu, mas não existe registro contábil de entrada da totalidade deste dinheiro nas contas do Bahia e nem se sabe o destino da quantia, não há qualquer registro quanto a isso. Então, o processo continua na justiça. Sobre este processo BWA, o Bahia já está perto até de acabar, de ter, né, enfim, o bloqueio total do que se entende como valor a ser garantido no processo, em caso de eventual êxito do processo pela BWA, mas o processo ainda não foi julgado e está em andamento e não se sabe nem quando será julgado. Enfim, tá aí, versão de Marcelo Guimarães Filho, e inclusive afirmando categoricamente que irá processar o presidente Guilherme Belintani. Em suma, tá aí um suco de Bahia, um suco de uma gestão que a gente sabe como é que foi, com uma gestão atual que também tem errado, e de fato o Conselho Fiscal trouxe anotações que realmente causaram preocupação contábil para a gente, mas enfim, né, que se siga adiante. O importante é que o Bahia, no final da temporada, cumpra com sua obrigação, que é voltar para a Série A em novembro de 2022. É isso, nação, espero que vocês tenham gostado, deixe a opinião de vocês nos comentários, tamo junto, saudações tricolores e até a próxima.